Então, pessoal, vamos lá para o nosso segundo vídeo de revisão de Java, certo? Aqui na disciplina de Web 3. Nesse vídeo, também, bem rapidinho, a gente vai falar de herança, vamos falar de ArrayList, de enum e alguns outros conceitos para complementar a nossa revisão de Java e orientação a objeto, tá bom? Eu vou apresentar aqui um projeto, né, que a gente está dentro de um contexto que é fácil da gente entender, que é o contexto de biblioteca. Então, quais são as entidades, quais são os conceitos, as classes que eu precisaria modelar para um sistema de biblioteca? E aí, de forma bem objetiva, a gente precisaria ter uma classe aluno, né? Então, o aluno é o elemento principal como usuário da biblioteca, ele precisa existir nesse sistema. Então, se eu for analisar agora, a gente vai passar por todas essas classes, eu vou olhar a classe aluno e aí eu vou tentar compreender todos os atributos que tem aqui em aluno e os seus tipos. Então, a classe aluno, eu já vejo aqui que ela herda, né, extends pessoa. Então, eu já trago um conceito importante da orientação a objeto, que é a herança. Então, eu tenho a classe aluno, existe a classe pessoa, e elas estão relacionadas por uma relação de herança. Tá? Então, aluno herda de pessoa. Pessoa é a superclasse, aluno é subclasse de pessoa. Então, eu posso já considerar uma questão de relação importante, porque aí com essa associação aqui entre aluno e pessoa, eu já posso dizer que todo aluno é uma pessoa. E isso é uma verdade, né? Então, se eu for olhar a classe pessoa, segurei o Ctrl e cliquei na classe pessoa, eu tenho aqui atributos relativos à pessoa, que é o nome, a data de nascimento e o sexo, que é de fato, né, caracteriza, dá alguns atributos para qualquer pessoa. Então, não estou trazendo aqui atributos que são de professor, de aluno, de secretário, de atendente ou qualquer outra coisa diferente, mas são elementos comuns, atributos comuns a qualquer pessoa. Então, isso faz sentido de estar na classe pessoa, tá? Então, eu olho aqui a classe pessoa, vejo que tem o nome, data de nascimento e sexo, tem o seu construtor, os gets e sets, e sem nenhuma mais novidade. Então eu volto lá para a minha classe aluno e entendo que se aluno herda de pessoa, aluno está herdando, né, os comportamentos que pessoa tem, então aqueles atributos lá, nome, data de nascimento e sexo, vão fazer parte de aluno também, e aluno acrescenta novos atributos, que é matrícula, curso, o período e o turno. Então, no momento em que eu preciso criar um objeto aluno, eu vou ter não apenas os dados específicos de aluno, mas eu vou precisar ter também o que está lá definido na pessoa. Então, o construtor de aluno ele foi criado aqui compondo toda essa relação de atributos, juntando pessoa com aluno. Então, para criar um aluno, eu preciso informar o nome, a data de nascimento, o sexo, aí vem a matrícula, o curso, o período e o turno. Três desses atributos aqui, eles são relativos à pessoa. Então, se eles são relativos à pessoa, a instanciação, né, a inicialização desses valores vai ficar a cargo da superclasse pessoa. E é exatamente nessa linha 14 que a gente vê isso. Então, eu chamo aqui o super, que é a chamada do construtor da superclasse, passando nome, data de nascimento e sexo, e depois eu faço a inicialização dos próprios atributos de aluno. Né? Então, aqui eu tenho uma composição de construtor importante, bem usado. Né? Eu tenho mais uma classe aqui, que é a classe atendente, que é o atendente lá da biblioteca. Então, esse atendente também herda de pessoa. E ele tem dois atributos, a matrícula dele e um boolean para dizer se ele é coordenador ou não. Né? E aí a mesma composição aqui do construtor de atendente, que eu tenho a chamada do super, passando nome, data de nascimento e sexo, além da matrícula e do boolean do coordenador, né, para compor aí o atendente. Vamos abrir mais uma classe importante aqui, que é o livro. Né? Toda biblioteca deve ter seus livros. Então eu tenho aqui uma classe livro, que tem um código, que é o elemento que identifica, né, essa classe. Eu tenho o título do livro, eu tenho um atributo autores, que ele é do tipo string array, então esses colchetes representam como
sendo um array, ou seja, eu posso ter várias strings associadas a essa variável, a esse atributo autores. Eu tenho um ano do tipo inteiro, eu tenho a quantidade disponível do tipo inteiro, eu tenho o número de exemplares inteiro, digital, um boolean, né, se esse livro é digital ou não. E aqui eu tenho um construtor também sem novidades. A gente já viu a classe pessoa, deixa eu abrir a classe sexo, que na verdade não é uma classe, é um enum. E aí o que é esse enum? Né? Para alguns pode ser novidade. Então a gente tem como tipo aqui enum no lugar de classe, e dentro desse tipo sexo eu posso definir valores pré-definidos. Então aqui eu já tenho dois valores, que é feminino e masculino. Então normalmente o enum é usado quando eu já tenho possíveis valores para esse tipo. Então, por exemplo, dias de semana, eu tenho 7 dias de semana, né? Então eu poderia ter um enum dia da semana que estaria lá de domingo a sábado, ou meses do ano. Então, qualquer valor que tenha seu conjunto de valores, qualquer tipo, na verdade, que tenha seu conjunto de valores pré-definido, isso poderia ser modelado como um enum. Tá? O turno também um enum, porque eu tenho manhã, tarde e noite. Então, o aluno ele estuda manhã ou tarde ou noite. A gente não tem outra opção de turno para os alunos, para esse modelo que a gente está estruturando, certo? Então, a gente passou pela classe aluno, passamos pela classe atendente, pela classe livro, pessoa, sexo e turno. Faltou o empréstimo, que é uma relação importante. Por isso que eu deixei por último. Porque a gente tem a classe empréstimo, se a gente for pensar o que é um empréstimo. O empréstimo é um aluno pegando um livro, né, e um atendente realizando esse procedimento, registrando lá uma data de empréstimo e colocando uma data de devolução. Então, essa caracterização da classe empréstimo está aqui definida pelos seus atributos. Então, se eu for pensar o empréstimo, eu teria que pensar que tem um aluno, porque todo empréstimo deve ter um aluno. Eu vou ter que colocar aqui um atendente, porque não é self-service, né? O aluno vai ser atendido por alguém. Vai ter um livro que vai ser emprestado, vai ter uma data de empréstimo, aqui a gente está usando local date, poderia ser date também. Depois eu coloco um material, né, mostrando a diferença de local date e date, que é importante a gente saber manipular essas datas em Java. E com isso aqui eu consigo fechar, né, o que é um empréstimo, definir o que é um empréstimo. Então veja que aqui eu não tenho nenhum atributo simples, né, daqueles int, boolean, string, que são os que a gente comumente utiliza. Isso aqui eu estou usando todos atributos que são classes, e aí principalmente aluno, atendente e livro, que são nossas classes criadas aqui, e local data é do próprio pacote Java. Temos também a classe biblioteca, que aí representa todo o nosso contexto de biblioteca, que é bem importante e interessante pensar na biblioteca como sendo uma classe também. Então, o que é uma classe biblioteca? Ela tem um acervo, que é um conjunto de livros, né? Então, eu pensar em livro, eu estou pensando em um livro. O Java como programar, o Mundo de Sofia, qualquer livro, qualquer exemplo de livro é um objeto livre. Quando eu penso na biblioteca, a biblioteca não tem um único livro, a biblioteca tem um conjunto de livros. Então, o acervo ele deve ser representado por uma variável múltipla. No caso aqui, a gente está criando como um array list de livro. Os associados, né, que são os alunos que podem pegar livros na biblioteca. Também não é um aluno, podem ser vários. Então, eu vou pensar associados como sendo um array list de alunos. Eu vou colocar aqui quem é o atendente atual da biblioteca, que pode variar, mas vai ter uma pessoa responsável por atender naquela biblioteca. Eu posso ter um array list de empréstimos, considerando aqui quais são os empréstimos em aberto. Eu posso ter um outro array de empréstimo, considerando aqui os empréstimos que já foram finalizados. Então, no momento que eu faço, qual é a lógica? Né? No momento que eu faço um empréstimo, nesse exato momento, o empréstimo vai ser catalogado, registrado nessa coleção aqui. Quando o aluno devolve, né, e aí o empréstimo ele é tirado da lista dos empréstimos em aberto e colocado nos empréstimos finalizados. E aí isso facilita se a gente quiser fazer uma relação. Imagina um relatório de todos os livros que estão emprestados, né?
que aí o que me importa é o que ainda não foi devolvido. Então eu vou direto nessa listagem de empréstimos em aberto. E aqui um elemento importante, né? Aí você vê a diferença de definição desse nome do atributo, todo em maiúsculo aqui. Tem a palavrinha final, que ela identifica, dá o papel de constante, né? Porque quando eu tenho final no atributo, eu estou dizendo, ó, esse valor só pode ser, essa variável só pode receber valor apenas uma única vez. Então, no momento que eu coloco 5 nessa variável, ela é do tipo final, eu não vou conseguir mais colocar ou trocar o valor de 5 para 10 na execução do programa, tá? Então, o final é uma constante, que aí a gente vai poder usar tranquilamente. Então, o que é que a gente tem mais aqui? Temos alguns métodos que são bem interessantes, que a gente vai falar no próximo vídeo, que aí eu vou aproveitar e já passar nossa atividade para esta semana, tá bom? Então, até mais.